Pronto, gravando a aula. Olha que maravilha. Pronto, agora sim. Estou gravando a nossa aula, acabando, já subo ela para o YouTube e compartilho no GR8 com vocês e para os colegas que não tiveram oportunidade de assistir a aula. Tá certo? Crianças, estamos aí na nossa 14ª semana e nós vamos fazer mais exercícios hoje. Lei dos senos, lei dos cossenos, tá certo? Vai rolar uma atividade avaliativa semana que vem, não é? Matéria, lei dos senos, lei dos cossenos, Pitágoras, relação trigonométrica, princípio fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado é igual a 1, seno e cosseno de ângulos obtusos, tá certo? Já passei para a Luciana, deve encaminhar isso para vocês. No final da aula da semana passada, eu parei nesse exercício, comecei a fazer e eu não terminei ele. Vamos terminar ele agora? Até anotei aqui, ó. Refazer o exercício, né? Parei no dia 10/6. Olha só. Na figura estão posicionadas as cidades vizinhas A, B e C, em que são ligadas por estradas em linha reta. Sabendo que, seguindo essas estradas, a distância entre A e C é de 24 quilômetros. Então, vamos lá. Entre A e C, 24 quilômetros. 24 quilômetros. Sabendo que, seguindo essas estradas, A e C é 24 quilômetros, entre A e B é 36, A e B, 36 quilômetros. Nesse caso, posso concluir que a distância em quilômetros de B até C é igual. Quer saber essa distância aqui, ó. Como que nós vamos resolver esse problema? Vamos lá, vamos aplicar a lei dos cossenos. Por que eu vou aplicar a lei dos cossenos? Quando que eu aplico a lei dos cossenos? Quando eu tiver dois lados e um ângulo entre eles. Quando eu tiver o quê? Dois lados e um ângulo entre eles. Ah, que interessante. Então, vamos lá, vamos escrever a equação da lei dos cossenos, para poder revisar isso com vocês também. Vou falar que a minha distância ao quadrado é igual a medida do lado A ao quadrado mais a medida do lado B ao quadrado menos 2AB cosseno de θ. Quem é θ? Θ é o ângulo entre A e B. Entre A e B. Então, vamos lá. θ é o ângulo entre A e B. Então, vem comigo. Então, vamos contar essa distância D. D ao quadrado é igual a ao quadrado. A ao quadrado é 24 ao quadrado, mais B ao quadrado é quanto? 36 ao quadrado, menos 2 vezes 24, vezes 36. Qual que é o ângulo entre A e B? 120. Cosseno de 120 graus. Perfeito? Então, vamos lá. D ao quadrado é igual a 24 ao quadrado, 576. 36 ao quadrado. Vamos lá. 36 vezes 36, 1.296. Menos 2 vezes 24 vezes 36. Cosseno de 120. Vocês vão lembrar, nós usamos ele demais semana passada. Cosseno de 120 é menos meio. Você não lembra assim, ó, cosseno de ângulos suplementares, o cosseno de 1 é igual a menos o cosseno do seu suplementar. Então, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 180 menos 120.
Olha, cosseno de 180 menos 120 é a mesma coisa que cosseno de 60. Cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60. Portanto, cosseno de 120 é igual a menos meio. Nós já sabíamos disso, né? Então, vamos lá. Menos meio. Então, vamos brincar com isso aqui. D ao quadrado. 576 mais 1.296. Vamos fazer. 1.296 mais 576. 1.872. Então, isso aqui é 1.872. Menos vezes menos é mais. Esse 2 vai cancelar com esse 2 e sobrou 24 vezes 36. D ao quadrado é igual a 1.872, 24 vezes 36, 864. Então, 1.872 mais 864. D ao quadrado é igual mais 1.872. 2.736. 2.736. Como que eu resolvo isso aqui agora? Bom, extrair a raiz dos dois lados, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos ter que fatorar isso aqui. — 2.736. Vamos lá? Lembra como é que faz isso? Por 2, 1.368. 1.368. Por 2, 684. Que divide 2. 342. Que divide 2. 171. E agora, dá por 3? Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3, um divisor de 3. Né? 7 mais 1, 8 mais 1, 9. Então, isso aqui é divisível por 3. 171 que divide 3, 57. 57 divisível por 3? É, porque 5 mais 7 é 12. Dá 19. E 19, só por 19 aqui. Então, dá 1. Então, o que eu sei? Eu sei que D, quando eu extrair a raiz dos dois lados, eu sei que D é igual a raiz quadrada de... Aqui é 2 ao quadrado. Aqui é 2 ao quadrado. Aqui é 3 ao quadrado. Então, é raiz quadrada de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. Não, 2 ao quadrado de novo. 3 ao quadrado. E 19. Quem sai da raiz? O 2 sai da raiz. O outro 2 sai da raiz. O 3 sai da raiz. Sobrou dentro da raiz 19. D é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Raiz de 19 quilômetros. Está aí a resposta. Questão muito boa, boa mesmo. Envolve lei dos cossenos,
radiciação, cosseno de ângulos obtusos, tudo isso, lembrando, é disciplina, matéria da avaliação que vocês vão fazer semana que vem. Um minuto aí, copia rapidinho. Lembrando que esse foi o exercício que ficou faltando semana passada. Eu comecei a fazer ele, falei, não ia dar tempo, porque ia demorar demais. E eu voltei hoje aqui nele para poder resolver ele com vocês, step by step, devagarinho, para todo mundo ficar feliz. Não tem mais ninguém na sala de espera, beleza? Bacana. Tá vendo que não é uma questão tão difícil? É uma questão de prática, de reconhecer, de saber o que você deve usar. De novo, quando que eu uso leves cossenos? Quando eu tiver dois lados do triângulo e o ângulo entre eles. Eu tiver dois lados do triângulo, deixa eu escrever isso aqui, ó. Deixa eu rabiscar isso aqui. Dois lados e o ângulo entre eles. Eu tenho dois lados e o ângulo entre eles. Perfeito? Ok. Vamos para o próximo? Olha só, isso aqui é chamado de lei dos senos. Eu já tinha colocado ele nos slides anteriores. E o que nós vamos fazer agora? Vou revisar ela por um segundinho. E aí vamos fazer exercício de lei dos senos. O que eu sei da lei dos senos? O que eu posso afirmar da lei dos senos? Eu posso afirmar que o lado A está para o seno oposto a ele, seno de A, assim como o lado B está para seno oposto a ele, assim como o lado C está para o seno do ângulo oposto a ele. Interessante, inclusive, mais na frente eu vou fazer isso aqui, desculpa, e vou relacionar com a circunferência inscrita nele. Nós vamos ver que isso aí é igual ao diâmetro também. Essa relação me dá o diâmetro igual a 2Rs. Vai ficar mais emocionante os nossos exercícios. Então, lei dos senos. O lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Então, A está para seno de A, do mesmo jeito que B está para seno de B, do mesmo jeito que C está para o seno do ângulo oposto a ele. Perfeito? Para ficar melhor, isso, de novo, seja uma revisãozinha, já passei isso lá atrás para vocês, vamos fazer mais exercícios. Olha só, olha esse aqui é muito bom essa questão, muito boa mesmo. Olha o que essa questão diz para mim. Um terreno plano em forma de quadrilátero A, B, C, D possui um de seus lados medindo 90 metros. Os lados AB e CD são paralelos, ou seja, AB, esse é o lado AB, ó, esse é o lado AB, esse é o lado CD. Eles são paralelos. Pô, bacana, hein? E os dois ângulos opostos medindo 30 e 60 graus. Então, esse ângulo aqui de 30 e esse ângulo aqui de 60. Pô, bacana, hein? Além da diagonal AC desse terreno, além disso, a diagonal AC forma 45 graus com o lado CD. Essa é a diagonal AC, ele me deu. E está aqui 45 graus. Ele me deu o texto, me deu a figura mostrando o que do texto está na figura. Agora ele está me perguntando, a medida do menor lado desse terreno em metros será? Uau! A medida do menor lado desse terreno será. Vem cá, vamos pensar nas coisas que eu sei.
Eu tenho essa medida aqui, ó, que é 90 graus. Certo? Aliás, vamos olhar para o triângulo ADC. Vamos olhar para o triângulo ADC. ADC. Você está vendo que eu tenho a medida desse lado e desse ângulo? Eu tenho esse ângulo 30. Será que eu consigo encontrar a medida do lado AC? Olha que interessante, lei dos senos. O que eu sei de lei dos senos? Eu sei que a medida do lado, 90, está para seno de 45, assim como o lado AC está para seno de 30. Olha que interessante. Vamos multiplicar cruzado? Eu sei que AC vezes seno de 45 graus é igual a 90 vezes seno de 30. Medida do lado AC. Seno de 45 graus. Nós temos que saber ele de cabeça, não temos? Raiz de 2 sobre 2. Igual a 90. Seno de 30. Meio. Ah, que legal, ó. Esse 2, cancela aqui esse 2. Então, eu tenho aqui, vê se você concorda comigo, AC vezes raiz de 2 igual a 90. Quem que é AC? AC é igual a 90 sobre raiz de 2. Como é que eu resolvo quando eu tenho raiz embaixo? Eu racionalizo, não é isso? Eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor? Pô, legal, hein? AC é igual. Isso é igual a 90. Raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, quanto mede o lado AC? O lado AC mede 45 raiz de 2 ele deu metros. Ok. Ah, então isso aqui eu sei quanto mede, ó. Verdade. Olha que interessante. Olha, Alan, será que AC é a medida do menor lado? Vamos ter que fazer algumas análises. Pensa aqui comigo. Eu sei quanto mede esse ângulo aqui? Eu sei quanto mede esse ângulo aqui? Sei ou não sei? Ó, ele não me falou que AB é paralelo a DC. AB paralelo a DC. Não é isso? Então, paralela transversal, esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. Oh, rapaz, é verdade. Então, eu sei quanto mede AC. AC eu sei quanto mede. Está aqui o valor da medida dele, né? Então, eu sei. Olha que interessante. O menor lado do que ele quer saber, a medida, é o próprio lado BC. Por que o menor é o lado BC? Aqui 60, com 40 é 90, 95. 95 para 180, esse ângulo aqui é 85. Olha o tanto que ele é grande. Então, nesse triângulo aqui, ó, o menor lado é esse aqui, ó. É o oposto ao menor ângulo, 45. O que ele quer
é o valor de BC. Então vamos lá, o menor lado é o BC. Vamos aplicar a lei dos senos de novo. Como é que eu vou aplicar a lei dos senos? Eu sei que AC está para seno de 60, assim como BC, que é o que eu quero, está para seno de 45. Vamos multiplicar cruzado? BC vezes seno de 60 é igual a AC vezes seno 45 graus. BC. Seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Isso. AC. 45 raiz de 2. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Perfeito, muito bom. Então vamos lá, vem comigo. BC vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 45 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 em cima, 2 embaixo. Isso vezes isso da raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Cancela com 2. Então, sobrou 45. BC é igual a 2 vezes 45 sobre raiz de 3. Então, vamos lá. Então, ficou BC 2 vezes 45 vezes. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, não é? Não é racionalizar? Então, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Faltou raiz de 3 ali que eu esqueci de pôr. Está aqui. BC é igual a 2 vezes 45 vezes raiz de 3 que divide. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Agora eu posso fazer a conta. BC é igual a 45 que divide 3. 45 que divide 3. 15. 15 vezes 2. 30. Então, BC é igual a BC é igual a 30 raiz de 3 metros. Ficou feio isso aqui. 30 raiz de 3 metros. Está aí a resposta, letra D de dado. Questãozinha muito boa, aplicando lei dos senos 2 vezes. Uma no triângulo ADC e a outra no triângulo ABC. Aqui eu apliquei no triângulo ABC. Lei dos senos, lei dos senos. E basta saber seno, cosseno de 30, 45, 60. Quanto for diferente disso, a gente dá os valores para vocês. Com exceção daqueles ângulos, né, que obtusos, desses ângulos aí, né? Perfeito? Mais um.
Olha essa questão Bora. aqui agora. De novo, repito, essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar ela para vocês no YouTube, tá bom? Subo para o YouTube e posto o link lá no GR8 para vocês, tá certo? E aproveita e já assina meu canal, porque qualquer novidade na área da física, da matemática que eu postar, você tem acesso. Esta questão 7 é muito boa. Vamos lá? Então vem comigo. Na figura a figura a seguir representa o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-se susceptível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 quilômetros. Então, a distância de B a C, 8 quilômetros. Uau, temos menos de 10 minutos. Deixa eu acelerar aqui. O ângulo A mede 45 graus. O ângulo A mede 45 graus. O ângulo C mede 75 graus. Uma maneira de estimar quanto o delta do Jacuí está sob a influência do meio urbano é dado pela distância do ponto A ao ponto C. A distância de A ao C. Essa distância aqui, ó. Essa é a distância em quilômetro médio. Olha que interessante. Vamos encontrar esse ângulo aqui? Deixa eu mudar até a cor dele aqui. Vou pôr ele verde, isso que é legal. Vamos encontrar esse ângulo aqui? Ficou legal, não? Quanto mede esse ângulo? A soma deles tem que dar 180. Isso. Então, vou chamar de ângulo θ. Então, θ mais 75 mais 45 tem que dar 180. Isso. Então, 70, 80 mais 4, 120. Θ mais 120 é igual a 180. Θ vale 60 graus. Opa, então isso aqui mede 60 graus. Ah, que legal. Ué, acabou o exercício, hein? Lei dos senos, ó. Lei dos senos. Olha o desenho aqui do triângulo. Então, eu sei que D está para seno de 60. D está para seno de 60, assim como 8 está para seno de 45. Vamos multiplicar cruzado? D vezes seno de 45 graus está para 8 vezes seno de 60 graus. D vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a 8. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Confere? O 2 vai embora. O 2 vai embora. Então, ficou que D é igual a 8, raiz de 3 que divide raiz de 2. Racionalizar? Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Vezes raiz de 2 sobre 2, sobre raiz de 2. Então, olha que coisa interessante. D é igual a 8 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, raiz de 4, 2. D, 8 que divide 2, 4, raiz de 6 quilômetros. Resposta, letra B. Está aí a aplicação de lei dos senos, mais 2 exercícios de aplicação de lei dos senos.
Então é isso, pessoal. Obrigado demais pela atenção. Tá certo? Eu estou encerrando todas as minhas aulas com uma leitura rápida de Minutos de Sabedoria. Eu preciso, turminha, que vocês, por gentileza, refaçam esses exercícios, estudem, tá certo? Para poder compreender. Quantas vezes, Alan? Quantas vezes for necessário? Abre livro, busca exercício na internet, treine incessantemente. Vamos ver o que vai sair para nós aqui no Minutos? Não se deixe arrastar pelas vaidades. Aprenda a conhecer-se, não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Somente Deus é insubstituível. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será um dia humilhado, mas quem se humilha será exaltado. O conhecimento está disponível para todos nós. Cabe a nós corrermos atrás, buscarmos e tentarmos aprender da melhor maneira possível. Pessoal que assistiu minha aula aí, muito obrigado pela presença, pela atenção, pela participação de todos vocês. Vou subir a aula daqui a pouco e disponibilizarei para todos vocês, GR8 e YouTube. Por favor, avise os seus colegas, tá certo? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Se a gente não se vê semana que vem, boas férias para todos vocês. Valeu, vida longa e próspera a todos. Amém. Valeu.